Boa noite. A Opinião Nacional de hoje vai falar sobre política. Os nossos convidados são o deputado federal do PSDB de São Paulo, José Aníbal. Boa noite, deputado. Boa noite. E o deputado federal do PSOL de São Paulo, Ivan Valente. Boa noite, deputado. Boa noite. Bom, nós estamos diante de uma situação política interessante, porque o governo federal conseguiu estabelecer uma maioria de tal porte, com a congregação de cerca de 11 partidos na sua base partidária, que faz com que a tarefa da oposição seja uma tarefa cada vez mais complicada. O país vive momentos positivos em relação à sua economia, de calmaria nos seus negócios internacionais, e o governo tem uma massa de manobra dentro do Congresso enorme. E eu pergunto ao deputado Zé Aníbal, como é que é fazer oposição nessas circunstâncias? Me parece que os partidos de oposição estão todos um pouco sem saber para onde mirar, não é verdade? Eu acho que tem que fazer uma oposição, Alexandre, que não seja apenas uma oposição com vista à próxima eleição. Tem que ser uma oposição com vista a criar, a partir da situação que nós temos hoje, um país bem melhor. Você mencionou aí, a economia mundial vai bem, o Brasil está bem colocado aí, no sentido de que o Brasil produz o que o mundo consome, minérios, grãos, carnes, etc. E os preços desses produtos estão cada vez melhores no mercado internacional e, portanto, era uma grande ocasião para o Brasil realmente dar um novo passo adiante, melhorar fortemente a sua infraestrutura, melhorar o seu sistema tributário, fazer as reformas que ainda precisam ser feitas para que o país se solte mais, para que o país seja melhor, tenha mais oportunidade de emprego, de renda para a sua gente. Agora, infelizmente, o governo montou uma maioria parlamentar para acentuar uma característica que é surpreendente no governo Lula, o conservadorismo. É um governo conservador extremo. Ele não inova nada, não introduz nada de novo. Ele liga ali o piloto automático e a ministra Dilma, por exemplo, fica feliz de dizer que 60% do PAC está indo bem. 60% só, né? De 90%, 95% para dizer que está indo bem. Enfim, o custo, a competitividade do Brasil caiu no mundo, né? Por quê? Porque o governo é um ônus, onera a competitividade do Brasil, porque gasta mal, gasta errado, enfim. Então, seria necessário uma oposição, é necessário uma oposição que coloque esses temas na ordem do dia. Se fizer uma oposição só com vista à próxima eleição, o quadro é muito favorável hoje ao presidente Lula, não é? E, portanto, ele consegue montar essa maioria, como você mesmo disse, uma maioria bem ampla, não é? Que está submetendo o parlamento a ser um braço do executivo. Não tem matéria nenhuma mais de iniciativa do parlamento e mesmo matérias que não sejam medidas provisórias de iniciativa do governo estão sendo apreciadas na Câmara. Não é possível, nós estamos encharcados de medidas provisórias, entram em vigor no momento que são publicadas e depois vão lá para ser homologadas. E agora está se legislando, mesmo parlamentares, através de medida provisória. Foi aprovado uma, 351, chegou lá com 21 artigos, saiu de lá com 39. Adicionaram 18 artigos numa medida provisória. Quer dizer, é um bom procedimento para quem realmente não dá nenhuma importância ao processo legislativo e à discussão que o parlamento tem que garantir numa sociedade democrática como a nossa. E pela visão do PSOL, o quadro é mais ou menos esse também, não? Não, Alexandre, eu acho o seguinte, primeiro, o governo tem uma maioria ampla, é verdade, mas ela não é homogênea e ela continua sendo clientelista e fisiológica. Então, não há uma maioria para implementar um programa político, claro. É um jogo de interesses políticos. E isso traz uma instabilidade intrínseca ao governo. Embora, no geral, o governo passa por uma fase em que a conjuntura internacional não lhe é adversa, digamos assim, o marasmo, a falta de políticas rigorosamente impactantes. Por exemplo, o plano de aceleração no crescimento, na minha opinião, não terá grande impacto. Cumprindo 60% ou 90%, entendeu? Por quê? Porque de dinheiro novo aí, rigorosamente, tem o dinheiro do Fundo de Garantia e das isenções de impostos. É isso que tem de dinheiro novo. A política econômica segue a mesma há 15 anos. A política de juros é a mais alta do mundo e isso impede o crescimento real, o investimento produtivo. O superávit primário continua sendo brutal, 96 bilhões. Pagamento religioso da dívida. Então, do ponto de vista de impactar a sociedade, tanto na infraestrutura quanto na área
social, por exemplo, lança aí o Plano de Desenvolvimento da Educação e aprova o Fundeb. O que o Fundeb traz de novo? 53 milhões de pessoas atingidas, da creche ao segundo grau, de dinheiro novo no primeiro ano de complementação da União, tem R$1 bilhão. Isso não tem impacto na política. Agora, nós entendemos que, se você quer ter impacto, eu digo para você o seguinte, olha, se você quer crescer a 5, 6, 7% ao ano, você vai precisar ter mais condições de implementar política pública. Então, você precisa de mais Estado e você não pode, por exemplo, trazer para o PAC algo que diz assim, o funcionalismo público vai ficar arrochado durante 10 anos em 1,5%, que é o crescimento vegetativo da folha. Você não vai contratar mais professores, mais área de saúde? Isso é um exemplo que nós estamos dando. Então, eu acredito que é preciso mirar claramente num programa de oposição de esquerda, de mudança do modelo econômico, porque se hoje não está aparecendo ainda com muito vigor as pressões de baixo para cima na sociedade, elas vão aparecer com força logo aí adiante. Não haverá esse intervalo de 4 anos até 2010. Isso não haverá. Haverá pressões sociais porque o novo governo Lula, ele continua com a mesma política econômica que se segue no Brasil há mais de 12 anos. Agora, quando o deputado fala de uma oposição de esquerda, clara, o PSOL acredita que pode ter como companheiros de viagem quem? O Bloquinho, o PSDB, o Democratas? Quem seria o companheiro de viagem de uma oposição de esquerda? Nós vamos colocar o seguinte, hoje você tem, inclusive, programado aí, pela primeira vez em muitos anos, uma unificação de setores dos movimentos sociais. Né? Da Central de Movimentos Sociais, da Assembleia Popular, do Conlutas, da Intersindical, marcaram uma reunião para o dia 23 de maio. Vai haver uma mobilização contra essa política de fazer mais reformas que tiram direitos e etc. E, pela primeira vez, setores que estão descolando do governo Lula agora são setores que apoiaram ele no segundo turno, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Entende? Porque cansaram de esperar pela reforma agrária. Cansaram de dizer, inclusive, que o Lula elogiar os usineiros, que são heróis nacionais, enquanto se morre de estafa cortando cana no interior de São Paulo. Discute-se energia, agronegócio, mas não se diz para quê que se quer aumentar as exportações e mais energia e para quem? Quem se beneficia do modelo? Isso vai gerando tal. No Congresso Nacional, você não vai ter deslocamentos partidários, você vai ter setores se deslocando, inclusive dentro dos diversos partidos. O Aníbal está aqui, ele é do PSDB, e ele pode contar o seguinte, dentro do PSDB está cheio de contradições, dentro do PFL está cheio de contradições, entre o PFL e o PSDB está cheio de contradições. O bloquinho, o tal bloco PDT, PSB, PCdoB, não encontrou o polo de identidade ainda, entre a cooptação pelo governo Lula e a defesa de um projeto. Está aí a emenda 3, por exemplo, né, que foi vetada pelo Lula, né, e hoje você tem uma massa de deputados que aí permeia a oposição PSDB e PFL, que eu chamaria a oposição mais à direita, entendeu? Com setores do governo, do PMDB, do PTB, etc. E outros setores, o PDT, o PCdoB, contra junto com o PT. Então você tem um permear de uma nova proposta. Demora um pouco, mas é por aí que a coisa vai mudar, não institucionalmente só. Perfeito. Deputado Zé Aníbal, além dos seus comentários a respeito das considerações do deputado Ivan Valente, eu queria perguntar o seguinte, na sua crítica, né, é uma crítica geral de que o governo não tem lançado nada de novo e tudo isso. Agora, existem alguns temas que são temas suprapartidários e que merecem uma atenção e uma consideração por parte da oposição de qual será a sua participação. E eu nomino praticamente 2 temas que foram levantados pelo ministro da Saúde, que um é a questão do alcoolismo, que ele, pela primeira vez que eu me lembre, ele, como ministro da Saúde, ele coloca o tema na sua gravidade exata. E o segundo tema, que agora foi muito polêmico devido à passagem do Papa pelo Brasil, que é a discussão a respeito do aborto, colocada como uma questão de saúde pública e não como uma questão
de convicção religiosa, e sim como uma questão que o Estado precisa enfrentar. Em relação a temas como esses, há a possibilidade de que a oposição entenda que são temas suprapartidários e procure trabalhar junto para avançar no debate dessas questões? Não só esse, como outros. Aquecimento global. Aquecimento Você global. veja que as pesquisas indicam que hoje quase toda a população do Brasil, não é mais ONGs, movimentos voltados a essa questão, não. Outro dia eu vi uma pesquisa que a população que ganha de 1 a 10 salários mínimos, o grosso da população brasileira, 62% admitem alguma renúncia a crescimento a favor de preservação da natureza, do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Então, esses dois pontos, sem dúvida, alcoolismo, drogas. O Papa também colocou essa questão das drogas, e tem uma certa razão. Saiu matéria nos jornais no final de semana de favelas, em um caso específico de uma favela em São Paulo, que a droga controla. O babaca é o que trabalha na pizzaria. Ele não consegue namorado porque ele não tem motocicleta. Isso é grave. Quer dizer, você subverteu totalmente. O alcoolismo gravíssimo. Quanta gente ou não consegue trabalhar, ou porque não consegue trabalhar, entra por aí. E outros, né? Enfim, a questão do aborto como questão de saúde pública. Tem razão, acho que a igreja tinha... É difícil, do ponto de vista dogmático, a igreja admitir uma outra posição. Eu sou de origem religioso, católico, mas claro que eu admito a necessidade do aborto em determinadas circunstâncias. Agora, voltando, eu vi que você estranhou um pouco o conservadorismo do governo Lula. É tão conservador que prometiu uma reforma sindical. Está fazendo o quê? O oposto. Vai dar mais dinheiro para um sindicalismo que já não sintoniza com os representados. E com isso, buscando, está conseguindo uma certa adesão do conjunto das centrais. Ô, Alexandre, tem alguma coisa errada nisso? Como é que pode, numa sociedade democrática, uma coisa seriam centrais sindicais convergirem para uma posição, a favor de uma reforma ou contra? Agora estão convergindo no apoiamento do governo. Há, inclusive, um viés aí de funcionamento como partido político. Por quê? Porque estão recebendo dinheiro. Ah, não é individualmente. Parece que não, mas, de qualquer forma, as estruturas estão sendo generosamente azeitadas. Um presidente que jurou que ia acabar com o imposto sindical, ia desatrelar a estrutura do Ministério do Trabalho, nada, ele está acentuando. É um governo muito conservador, mas dá sim para a gente trabalhar, não só no conjunto da oposição, como com forças que apoiam o governo. Já conversei com vários deputados do PSB, do PTB, que podem convergir em temas, e aí é uma virtude que cabe a nós exercitar, de criar essas convergências para o bem do país. Perfeito. Eu preciso fazer um intervalo, peço licença aos convidados. Opinião Nacional volta já. Em 2 minutos estaremos aqui. Até lá. Nesse segundo bloco da Opinião Nacional, voltamos com os deputados federais José Aníbal e Ivan Valente. Deputado Ivan Valente, a sua posição em relação a esses temas suprapartidários, quer dizer, há condição de se fazer uma diferenciação entre essas questões doutrinárias dos partidos e algumas questões que são suprapartidárias e que devem ter uma atenção especial? Olha, quando existe vontade política e centralidade na política, você pode avançar. Por exemplo, quebrar patentes de medicamentos para a AIDS é uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo. Então, você toma uma atitude dessa, tem apoio de 80% da população. Não tem na lógica do mercado, porque não. Os países têm soberania, têm autonomia, gastam muito dinheiro. Inclusive, quero apoiar a decisão do ministro da Saúde, que inclusive levantou um tema no Globo outro dia, bastante favorável, porque um projeto nosso está há 10 anos para ser votado na Câmara, que é uma espécie de lei orgânica das farmácias. Transformar a farmácia num estabelecimento de saúde pública, a ponta de linha do SUS. Ele falou, precisa botar esse projeto em votação. Excelente, porque eu nem tive contato com o ministro, mas ele foi lá verificar o que tem de saúde pública que interessa. Assim, como enfrentar temas polêmicos, como esse do aborto. Sim, tem que enfrentar a discussão na sociedade, tem que politizar e tal. Mas eu queria dizer a você, é o seguinte, o que nós não podemos é arrumar rotas de fuga. Eu queria, por exemplo, chamar a atenção, 2 meses, 3 meses iniciais do Congresso. Veio o problema da violência com muita força. Ela veio também agitada por um fato monstruoso, foi o arrastamento de um garoto, etc. Uma campanha de mídia forte. E aí
você tem a pesquisa, qual é a principal preocupação da população? Aquela que um mês antes era desemprego 37%, violência 18%, inverte. 36% para violência, 17% para o desemprego. Por quê? Porque ele foi sazonal, porque a violência é fruto de um modelo que concentra renda, terra, riqueza e poder. Ou seja, se você não discute as causas da violência, o investimento produtivo, a distribuição de renda, a mudança da política econômica, não vai cessar a violência. Porque amanhã aparece outro crime bárbaro e isso sobe de novo, mas não é enfrentado o problema da distribuição de renda, do desemprego. O Congresso fez, vamos votar rapidamente algumas leis no Senado e na Câmara. Não resolve. Porque a questão central não é essa. Então, vamos agora reduzir a maioridade penal. Por exemplo, isso não resolve alguma coisa? Resolve nada. Não vamos mentir para nós mesmos, nem para a nossa juventude. Nós temos que dar satisfação para a sociedade com uma legislação, mas em cima daquelas respostas estruturais. E é isso que a gente tem tentado fazer lá. Então, vamos voltar para o primeiro ponto. As questões estruturais. As questões estruturais são de várias naturezas. Tem a ver com a nossa infraestrutura, tem a ver com o fato que o Estado gasta muito e mal, tem a ver com aposentadorias privilegiadas, que são absurdas no Brasil. Só tem aqui, não tem em lugar nenhum do mundo aposentadoria de 20 e tantos mil reais. Enfim, essas matérias o governo está resistente. Esse é que é o lado grave do atual governo. Ele resiste a votar aquilo que contraria interesses, mesmo que contrarie privilégios. O presidente Lula, surpreendentemente, viu, telespectador, ele detesta o contraditório, né? Ele gosta de situações de unanimidades. É uma postura que não é muito democrática. Aliás, não é nada democrática. Eu lembro até quando terminou a eleição dele, agora ele disse, não, agora o ideal é que a oposição só volte em 2010. Que história é essa? A sociedade se constrói no conflito, no tensionamento, as posições, né, você balança as roseiras e aí as maiorias se formam, as convergências e tal. Então, desse lado, eu acho que a gente não deve ter muita expectativa. De outro lado, é preciso votar a legislação na área da segurança. Tem muita coisa que está suando. Alexandre Machado, preso que tem celular é preso? Não é preso. Você que está lá na cadeia falando no celular, é óbvio que ele não é preso. É óbvio que não é. Isso é gravíssimo. E continua. Mas a Câmara votou agora. Votou, mas tem que criar as condições para que efetivamente isso não aconteça. Teve celular lá dentro, é óbvio que não está preso, está se comunicando. E outro dia se viu numa cadeia na Bahia, o sujeito falando, peraí que eu estou articulando aqui um sequestro e tal. Aqui tem mais de 200 aparelhos. Num grande noticiário nacional. Quer dizer, então nós temos que votar. Tem 3 projetos de lei sobre segurança pública que estão para ser votados na Câmara. A gente não consegue porque não abre espaço no meio das medidas provisórias. É infernal. Para abrir espaço no 1% do fundo de participação, foi só depois que o governo retirou o projeto, em vez de conceder desde agora, concedeu só a partir de setembro desse ano. Olha, 500 milhões de reais no total para os 5.600 municípios do Brasil. E a cara de pau do presidente é receber os prefeitos, esculhambar o anterior, o presidente Fernando Henrique Cardoso, nunca ninguém fez nada para vocês, eu vou fazer. 1% a mais de fundo de participação. Manda o projeto, depois retira, refaz o projeto, põe para setembro. Isso é golpe. Quer dizer, desse tipo de expediente, com olhar exclusivamente no índice da pesquisa e na perspectiva eleitoral do ano que vem, do outro, o Brasil pode perder essa grande oportunidade de dar um bom salto adiante. Nós temos todas as condições de fazer isso. Me permite, Zé Nível, é o seguinte, nós não vamos desmistificar o governo em cima dessas questões, como FPM, etc. Porque o governo, realmente, o que eu concordo com você, é que o governo, e o Lula em particular, quer fazer mudanças sem conflito. Agora, o que eu não concordo é que aqui, ou a gente ataca problemas estruturais, por exemplo, a visão que vocês têm do PAC. O que tem que dizer é que tem que ter mais recurso público para investir, para gerar emprego, desempregar e distribuir renda. Não há, porque o que há é uma drenagem de 180 bilhões para pagar juros, isso continua. Eu acho que hoje isso já não é necessário, está claro que não é. Nesses 94 bilhões, Aníbal, economizados, superar a primária é uma categoria econômica que não existia até há pouco tempo. Mas o problema é que não está nos manuais de economia. Tem 2 bolsas que o governo Lula preza muito. A Bolsa Família
que é importante e tal. E com isso 15 ele ganha bilhões de confiança reais. de pessoas excluídas. E a Bolsa Banco, que é 150 bilhões, Essa que é a 10 questão. vezes a Bolsa Família. Mas isso é a mesma Já política dava para anterior, é negociar. isso que eu quero dizer, que a mesma política Mas o anterior tempo foi precisa seguida. mudar, não é? Sim, Porque na medida que os fundamentos eu quero que consolidam, você pode recuar na taxa de Eu juros. sei, mas se nós fizéssemos essa pressão no Congresso em cima desse programa macro, Não né, vem. e barrasse as coisas que tem que barrar lá, muita coisa melhoraria. Eu acho, por exemplo, tem outra agenda política também. Por exemplo, nós não conseguimos votar há 6 meses o segundo turno da Do eleição voto aberto. do voto aberto, que eu coordenei a frente parlamentar lá. Votamos em setembro, foi unânime. Agora, 6 meses não consegue se votar. Entende? Não E o consegue presidente votar na da pauta. Câmara disse que está de acordo. né? Está Pelo todo menos mundo de ele acordo, diz, mas não vota, vota. assim como a reforma política. E entende? qual é o papel que vai ter a CPI do apagão aéreo nesse meio? Com a maioria que o governo tem na Câmara e com a capacidade de jogar para diante no Senado, como é que vai ficar essa situação? Eu sou da CPI e eu quero dizer para vocês o seguinte, teve um colapso do sistema de controle de voo no Brasil. Ele tá colapsado, entende? Ele tem que ter respostas. E isso passa por falta de planejamento do Estado, passa por corrupção também, e não é só na Infraero, entende? Vai mexer com militarização, entende? E vamos provar que o problema da crise, do controle, a falta de segurança que o usuário tem hoje, falta de planejamento estratégico, é uma coisa que vem de muito tempo. Inclusive, desde o acidente da TAM, isso já apareceu nas audiências públicas. E eu tenho certeza que isso vai aparecer, ou seja, não há como continuar como está. Então, mesmo o governo tendo maioria lá, em algum momento, vai aparecer que não dá para continuar como está. Inclusive, vai ter que se Sob dizer risco aos de mais militares que acidentes. o Brasil é um dos únicos países do mundo, entre os 3 ou 4, que o controle civil ainda é feito por militares. Segundo, precisa investimento na área que tem que ter, que é instrumental e é a formação de controladores de voo. Tem que parar de botar os controladores como bode expiatório do apagão aéreo. Não é verdadeiro isso. Eles também são vítimas e têm as suas responsabilidades. E, mais do que nunca, também verificar o que aconteceu com o duopólio. Chegamos num duopólio de empresas aéreas e relações promíscuas entre as agências que deveriam reguladoras vigiar e tem uma relação promíscua. Então, as empresas, a ANAC, Infraero e também, só para finalizar, mostrar o seguinte, quando se abrir a caixa preta da Infraero, vai se ver que não tem só governo aí, entende? Com problemas para esse manancial que é propaganda em aeroportos, que é as Lojas, obras que foram feitas, licitações, etc. Posso falar depois, né? Não, Posso falar agora? Ah, bom. Eu queria dizer que as agências reguladoras, o projeto lá desde 2004. 3 anos. As agências têm hoje correspondência do presidente, não sei se da agência de energia ou qual outro, para o ministro, dizendo, olha, eu não tenho condições de operar a agência nesses termos. O dinheiro foi contingenciado, que é um dinheiro líquido e certo, dotação para as agências, para elas poderem exercer o papel de fiscalizar, acompanhar, cobrar, não é? De quem tem a concessão. Isso é gravíssimo, porque isso desestimula o investimento. O cara vem e não sabe qual é a regra do jogo. Amanhã o sujeito da agência vai lá e muda. No mundo inteiro é assim, na China, no Japão, a regra tem que estar definida. Então, as agências, o projeto das agências, nós já pedimos várias vezes ao governo, traz o projeto, é uma boa pauta para o parlamento, não é medida provisória. Está lá, o relator diz que vai entregar o relatório. Se recusa a reunir os deputados para discutir o relatório. Tudo bem, mas entrega o relatório para a gente poder discutir. Isso tem a ver muito com essa crise, que é a crise de gestão também no transporte aéreo, como tem a ver com a crise do sistema elétrico. O presidente está preocupado com os bagres lá do Rio Madeira. Rio Madeira é meu rio, nasci ali. Nasci em Rondônia, na beira do rio. Os bagres são importantes para a biodiversidade. Mas não é, ele tentou, foi descaracterizar, dar uma desimportância, dizendo que é bagre. Não é bagre, não. Ali tem uma diversidade fantástica. Tem que fazer a coisa bem feita. Acho que não pode ter trava, mas tem que fazer a coisa bem feita, para depois não ter que se arrepender. O fato é o seguinte, ele estava formulando, a sua questão foi a CPI do apagão aéreo. Nós temos que ir por aí, dar satisfação à opinião pública. Quando nós fomos recolher as assinaturas para o CPI, no aeroporto de Congonhas, eu fui 2 vezes, as pessoas diziam, não pode terminar em pizza. Todo mundo assinava, mas nós queremos resultados. É um bom desafio para a Câmara
fazer uma CPI que tem um lado, claro, de denúncia de corrupção, de malversação de dinheiro público, enfim, desvios, mas tem outro lado de configurar um bom diagnóstico sobre o que está acontecendo com o sistema de tráfego aéreo no Brasil e o que deve ser feito para que volte a regularidade e a segurança do nosso sistema de tráfego aéreo. A CPI tem esse bom desafio, além de mostrar os desvios, a corrupção, e eu tenho muita confiança que a CPI vai dar conta dele. Mesmo tendo essa minoria tão... Mesmo tendo, porque os meios de comunicação têm essa sintonia com a sociedade quer resultados. Não é? Ela não quer que a CPI definitivamente termine em pizza. Como quer o governo. A existência da TV Aliás, Câmara está também. saindo também a CPI do Senado. Tudo indica que nesta quarta-feira pode estar sendo constituída a CPI do Senado. Sim, mas aí depois tem um prazo para indicar os representantes. Mas não é tão longo, né? É um rito, mas e no Senado a situação, a correlação de força governo-oposição é diferente, favorece um pouco mais a oposição. É meio a meio. Infelizmente, termina. Foi ótima a conversa com os nossos convidados. Eu agradeço muito a participação do deputado federal do PSDB, José Aníbal, e do deputado federal do PSOL, Ivan Valente. Opinião Nacional volta amanhã, 00:40. Muito obrigado e até lá.